Os Smiling Friends são uma empresa dedicada a fazer os outros sorrirem, e nos episódios 6 e 7 da segunda temporada tivemos algumas aventuras pra lá de bizarras, com o Charlie e o Pin sendo abduzidos por ETs carnívoros e festeiros, e o Pin e o chefe indo pra uma cidade estranha e sendo sentenciados à morte. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no que aconteceu nos episódios 6 e 7 da segunda temporada de Smiling Friends. O episódio começa com o Pin levando o Charlie para uma festa, mas chegando lá, eles encontram apenas 3 malucos que caçavam OVNIs. E isso porque o Pin tinha feito uma grande confusão. Ele tinha achado que o Charlie adorava OVNIs, mas na verdade quem gostava disso era o Gleb. E sem escolha, Charlie acaba se juntando a essa caçada épica a aliens, que na verdade era só ficar parado olhando para o céu. E achando isso um saco, Charlie pergunta se pelo menos alguma vez eles já tinham visto um ET, e não, nenhum deles nunca viu. E por isso, Charlie pergunta por que eles acreditavam que algum ET iria querer visitar a Terra. E o Bill, que é esse carinha aqui, achava que os ETs viriam espalhar a paz. Já Fillmore, que é esse malucão aqui, achava que os ETs eram demônios de uma outra dimensão. E eles só não apareciam na Terra com tanta frequência porque eles não conseguiam passar com facilidade pelo vidro do domo que protegia a Terra plana. Basicamente, esse maluco é um terraplanista, que começou a discutir com o Charlie, que achava que ele era um verdadeiro maluco. E também tinha o Duncan, que é esse gordão aqui que só queria comer e botar pra fora. E não aguentando mais ficar perto desses malucos, o Charlie resolve ir embora. Mas tentando animá-lo, Pin diz que o Bill tinha um dispositivo alienígena, que na verdade era apenas um theremin, um instrumento musical diferenciado que inclusive o Charlie sabia tocar. Mas assim que ele faz uma demonstração, um disco voador aparece do nada e abduz ele, Pin e o Bill. Quando acorda, Charlie se vê sem roupas em um lugar completamente estranho. E quando olha para o lado, ele percebe que os ETs tinham comido Bill. E apavorado, Charlie começa a gritar, o que acaba acordando o Pin. Mas, para sorte deles, o disco voador acaba sendo abduzido por uma nave ainda maior, e os ETs acabam indo ver o que tinha acontecido. E aproveitando a oportunidade, Charlie e Pin resolvem fugir. Porém, eles percebem que tinham acabado de deixar a galáxia deles. E enquanto tentavam descobrir o que iriam fazer, eles acabam dando de cara com um monstro bastante assustador. Mas na verdade, esse bicho era de boa, ele só tava querendo um isqueiro. E assim, Pin e Charlie descobrem que aquela nave que tinha abduzido o disco voador que tinha abduzido eles, estava dando uma grande festa. E depois de mentir para esses dois bichões aí, eles conseguem permissão para ficar na festa. E com medo de morrer, os dois acabam embarcando em uma viagem maluca, que envolvia beber muito, usar drogas alienígenas e zoar com os ETs. E depois de fazer tudo o que os aliens pediram para provar que eram legais, Pin e Charlie dizem que estavam cansados e queriam voltar para casa. Mas os ETs não deixam e diz que se os dois realmente fossem legais, eles exterminariam um planeta inteiro. E se eles fizessem isso, os ETs até prometem que os levariam de volta para casa. No entanto, Pin e Charlie não queriam matar milhões de inocentes à toa. Mas os bichões dizem que se eles não fizessem isso, seriam presos em um aparelho de tortura alienígena. E sem escolha, os dois, contrariados, explodem o planeta. Mas assim que eles fazem isso, os aliens simplesmente começam a rir, dizendo que tudo era apenas uma pegadinha. O planeta estava vazio e o dispositivo de tortura era apenas uma luzinha inofensiva. E para piorar a situação, os bichões ainda dizem que era impossível levar Charlie e Pin de volta para a Terra, porque aquela nave só ia para frente, ela não voltava. Muito revoltado por ter sido feito de trouxa, Charlie se enche de fúria e decide dar uma surra naqueles bichos. Mas nesse exato momento, a polícia espacial aparece querendo prender todos por perturbação, o que deixa a nave inteiramente em pânico.
Mas então Pin e Charlie encontram os primeiros ETs que tinham abduzido eles. E como os carinhas estavam apagados, os dois roubam a chave da nave deles e vão embora daquele lugar. E assim, de alguma forma, Charlie e Pin conseguem programar a nave para voltar para a Terra. O problema é que quando voltam, os dois entram em pânico, porque na verdade a Terra era plana e tinha um domo de vidro. E totalmente perturbados com essa informação, os dois fazem um pacto de nunca contar isso para ninguém, porque senão eles teriam sérios problemas. Ah, e se lembra lá do Fillmore e do Duncan? Pois então, eles acabaram sendo presos, porque a polícia achava que eles tinham matado seus amigos e inventaram toda aquela história de abdução alienígena. E agora vamos dar uma olhada no episódio 7 dessa segunda temporada, que começa com o chefe reunindo todos os Smiling Friends e dizendo que tinha uma boa e uma má notícia. A má notícia era que ele iria demitir um funcionário, que no caso seria o Tyler, um personagem que a gente nunca viu antes, mas que aparentemente era amado por todos os Smiling Friends. E a boa notícia era que o chefe iria para a Espantopia para comprar joias mágicas. O problema é que o vendedor falava em espanhol e o chefe não. E não se confundam, o chefe não estava falando de espanhol, mas sim de espanhol, uma língua maluca falada na Espantopia, que é o lugar para onde ele ia. Mas, pra sorte dele, o Pin falava espanhol, porque quando criança teve um amigo por correspondência da Espantopia chamado Oscar. E por isso, o chefe o recruta como seu tradutor e deixa o restante dos Smiling Friends cuidando de seu filho Jason de 18 anos. Lembra dele? Aquele bichinho esquisito que o chefe estava amamentando lá no primeiro episódio da série. Alan então aponta que ele e o Charlie não costumavam sair muito juntos, e Charlie diz que era porque da última vez que eles saíram, o Alan tinha chupado o nariz dele, o que ele não gostou nem um pouco. E se você não lembra disso, também aconteceu lá no primeiro episódio da série. O problema é que o Alan não se lembrava de ter feito isso, e enquanto os dois discutiam, o bichinho simplesmente morre. Enquanto isso, Pin e o chefe chegavam na Espantopia, que realmente é um lugar bastante espantoso. Eles são recebidos com uma música saudando os visitantes e dizendo que a cidade tinha apenas uma regra, que era não fazer contato visual com ninguém. O chefe então diz pro Pin ficar focado, porque eles iriam apenas encontrar um cara chamado Bobo, comprar a joia mágica vermelha dele e ir embora. O problema é que esse Bobo tinha um baita de um olhão, e era muito difícil não olhar para ele. Mas, enquanto faziam a troca, um mosquito gigante pousa bem no olhão do Bobo, e o Pin não consegue aguentar e acaba olhando para ele. E estranhamente depois disso, o Bobo começa a falar a língua deles, ou seja, o chefe nem precisava ter levado um tradutor. E por causa disso, Pin e o chefe são colocados na fila da execução, porque na Espantopia eles matavam brutalmente qualquer um que olhasse nos olhos deles. E por isso, o chefe bizarramente arranca o seu nariz e puxa uma pílula de cianureto, um veneno que os mataria antes que eles fossem partidos ao meio. Mas, não querendo morrer, Pin pede para falar com o líder do país. O problema é que o Bobo é quem era o rei. Mas, no momento em que seria morto, Pin começa a fazer uma oração em espanhol. No entanto, essa era uma oração particular conhecida apenas pelo rei. E assim, eles descobrem que o Bobo, na verdade, era o Oscar, o amigo por correspondência de Pin. E o rei diz que as cartas de Pin o ajudaram no momento em que ele mais precisava, que no caso era quando ele mais odiava seu olho. Ou seja, toda essa lei que proibia olhar nos olhos surgiu porque as pessoas ficavam fazendo piadas com o olhão do rei. E não querendo ser zoado, ele criou essa lei maluca para matar quem olhasse para ele. Mas Pin aponta que não tinha nada de errado em ter olho estranho, porque ele mesmo tinha um olho assim. E percebendo que era verdade, o rei e o reino inteiro começam a rir dos olhos estranhos de Pin. E assim, o rei finalmente consegue se sentir melhor com seu olho. E muito agradecido, ele dá a joia vermelha de presente pro chefe, que o retribui com um baita de um beijão.
E o rei também determina o fim daquela regra do olho e de qualquer outra regra. E assim aquele país vira um lugar sem lei. E por isso todos começam a matar, roubar, sequestrar e fazer todo tipo de barbaridade. E assustados, Pin e chefe saem imediatamente daquele lugar. Um tempo depois, eles finalmente voltam para Smiling Friends, e Charlie e Alan, muito tristes, contam que o Jason havia morrido. Mas então, o chefe pega a pedra vermelha e ressuscita o Jason como uma borboleta. Na verdade, o Jason não tinha morrido. Aquela forma seca dele era apenas um casulo, que ele tinha se escondido para poder fazer sua metamorfose e virar uma borboleta. E o chefe sabia disso, e por isso ele entrou nessa jornada maluca atrás da Pedra Vermelha. Mas então o Jason começa a liberar um pó. No começo era pouco, mas a quantidade ia aumentando mais e mais e mais, até que todo mundo começa a passar mal. E o mais doido é que nenhum deles tentou sair da sala, só ficaram lá gritando em agonia. E se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro trabalho aqui dos Smiling Friends. Corre lá pra ver que tá bem louco.